De acordo com dados divulgados pela Instituição Fiscal Independente, o Brasil deve fechar 2025 com um déficit primário de 71 bilhões nas contas públicas do país. Soraya Lawande. A Instituição Fiscal Independente, que monitora as contas públicas, estima que o déficit em 2025 será de 0,56% do PIB. Isso significa que o governo deve gastar mais do que arrecada, sem contar os juros da dívida. Mesmo assim, a instituição acredita que não será necessário um grande bloqueio de gastos para cumprir a meta fiscal. Marcos Pestana, diretor executivo da IFI, explica que a meta de 2024 foi atingida, mas com a ajuda da margem de tolerância prevista na lei. 2023 foi o ano do pacote de receita. 2024 foi o ano do pacote das despesas. Esse ano não vai ter nenhum fato espetacular, mais substancioso, mais estratégico, no sentido de aumentar receitas ou cortar despesas. Haverá o imposto de renda, a alteração, com a isenção até R$5.000, quem ganha por mês, mas a reforma do imposto de renda se pretende neutra do ponto de vista fiscal. A perda de receita vai ser compensada nas faixas de renda superiores. Então, não impacta no equilíbrio fiscal. Segundo a instituição, o endividamento do país diminuiu para 76,1% do PIB em dezembro de 2024. A projeção anterior era de 78%. Mas, apesar do resultado, Marcos Pestana afirma que essa queda não sinaliza uma tendência daqui para frente. O principal termômetro que indica a saúde fiscal de um país é a relação dívida-PIB. E apesar da dívida ter caído de novembro para dezembro em função de fatos episódicos, a venda de reservas pelo Banco Central e a alteração pelo IBGE da série do PIB, não sinaliza que há uma tendência de queda da dívida. Pelo contrário, nos próximos 10 anos, a instituição fiscal independente, em função de repetidos déficits primários e de juros altos, a dívida vai crescer e muito. 2025 começou sem a aprovação do orçamento fiscal, que ficou para março. O governo e o Congresso ainda negociam ajustes, levando em conta a previsão de receitas, despesas e o impacto de programas como o Auxílio Gás e o Pé de Meia. A inflação é maior do que quando o projeto de lei orçamentária foi enviado, então também isso impacta em determinadas despesas, principalmente da Previdência. Vão ser ajustes e também os impactos do pacote aprovado ano passado. O diretor executivo da IFI afirma que é muito importante ter um orçamento sólido para, inclusive, não ajudar a deteriorar mais as expectativas sobre a sustentabilidade da dívida e a consistência da nossa política fiscal, que seria ruim para os juros e o câmbio. O Banco Central já sinalizou que na próxima reunião haverá mais um aumento de 1 ponto percentual, levando a Selic, a taxa básica de juros, para 14,25. E é importante registrar um movimento de curto prazo. O papel dos títulos pós-fixados, com juro flutuante, amarrados na Selic, aumentaram na proporção do estoque da dívida. Ou seja, por que os investidores não estão aceitando títulos pré-fixados? Porque deteriorou a confiança e há uma clara percepção mais negativa sobre o risco fiscal. O relatório ainda aponta que o mercado financeiro vê com cautela a situação fiscal do país. Para o especialista, a situação das finanças públicas é o grande calcanhar de Aquiles e inibe investimentos por uma certa fragilidade na percepção dos investidores sobre o risco Brasil. Nós estamos num caminho que não é virtuoso. Nós temos muitas oportunidades de investimento. Os ativos brasileiros, em função do câmbio, estão muito baratos. Houve uma desvalorização e, por isso, há um movimento novamente
de capitais estrangeiros comprando ações brasileiras, porque estão muito baratas, subavaliadas. Há muitas oportunidades na infraestrutura, projetos de concessão de serviços públicos têm atraído. Mesmo com alguns avanços, o cenário fiscal do Brasil segue desafiador. Mas também, segundo o especialista, não está à beira do abismo. O governo precisa equilibrar as contas e convencer o mercado de que a trajetória da dívida pública está sob controle.